Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Chegamos. Hoje nós estamos no capítulo 1 de Ezequiel, começando então o 26º livro da Bíblia, último profeta maior aí, né, como é comentado. Isaías, Jeremias e Ezequiel são os 3 grandes profetas que fizeram toda a diferença para o seu tempo. E tem coisa que, às vezes, aqui na live, o Senhor, né, a gente vai falando assim, a gente só tenta, como eu tenho 15 minutos, eu não tenho um esboço, eu não tenho nada preparado. Então, eu vou deixando ir pelo que o meu coração vai conduzindo, minha mente. E eu sempre falo, Deus, toma o meu coração, toma a minha mente, sabe? Para que eu não ande por caminhos que não são os seus, né? Para que eu não venha a ter nenhum tipo de entendimento ou passar qualquer explicação que não seja aquilo que o Senhor trouxer para nós. Mas claro, antes disso eu faço uma oração de manhã, eu faço uma oração à noite, eu me dedico aos meus finais de semana para estar estudando a Bíblia. Então não são coisas assim das quais, né, não, ela lê ali na hora e, né, não, é uma preparação, é algo que o Senhor mexe muito comigo. É algo que eu entendi, sabe? Ontem eu tava lendo algumas coisas, enfim, eu não vou me estender, não posso me estender, porque tem muita coisa, gente, pra gente falar aí, né, dessa introdução de Ezequiel, mas enfim. Então eu vejo que é um caminho pelo qual o Senhor tem me conduzido, e eu tenho buscado aqui fazer uma primeira parte disso. Então, esse é o propósito das lives, né? Então, por que eu comecei falando isso? Porque ontem o Senhor, sabe, do nada, assim, um livro de lamentações, o Senhor começou a falar comigo a respeito de que às vezes a gente tá, tipo, se abstendo das coisas, né? Isso não é pra mim, isso não é comigo, isso é pra gente grande, isso é pro governo, o máximo que eu posso fazer é orar. E sim, você pode orar, deve orar. Eu ainda estou comprometida naquele desafio de 40 dias, orando e declarando bênção sobre o Brasil. Espero que você também esteja. Bom, mas... E a gente fica assim, ou então a gente fica, não tá acontecendo nada não, ou a gente vai pro outro lado que fala, meu Deus, tá acontecendo tudo, tá tudo errado, que não sei o que, não tem jeito, não tem saída, não tem solução, é só isso acontecer, entendeu? E quando eu li a introdução, eu já falei para vocês que eu gosto dessa Bíblia aqui, a mensagem, e ela é uma Bíblia de estudo, então ela sempre vem ali uma introdução falando um parâmetro geral a respeito de cada livro que a gente começa a ler, né? Além disso, tem os estudos ali em cada capítulo. Então é uma Bíblia muito boa, mas ela é uma linguagem bem contemporânea, maravilhosa, eu gosto dessas coisas, né? Mas às vezes se confunde assim com uma coisa que a gente lê nas outras versões. Mas enfim. E aí eu vi que ela trouxe um pouco disso que a gente estava falando. E eu falei, caraca, Deus. Então ontem eu queria, né, pensando ali que, meu Deus, eu tô ficando doida falando sobre isso. Nada a ver com lamentações. E aí o Senhor estava nos conduzindo para este caminho do que o livro de Ezequiel vai trazer para nós. Então, sem mais delongas, eu quero ler aqui essas partes em que eu grifei dessa introdução deste livro, que vai dizer assim, bom, em primeiro lugar, vamos começar apresentando, não, vamos começar lendo isso daqui, depois eu apresento o tal do Ezequiel. Vai dizer assim, a negação, eu vou só algumas partes, tá, que eu grifei aqui. A negação recusa-se a reconhecer a catástrofe.
Ela fecha bem os olhos ou olha em outra direção. Assim, consegue agir como se estivesse tudo bem, refugiando-se nas distrações. Por entender que a vida acabou e que essa é uma parte da essa é uma parte do povo que estava vivendo, então, lá na Babilônia, né? ou em Israel, ou na Babilônia, que estavam assim. Então, existia uma parte que era negacionista, a gente conhece bem essa palavra. Então, uma parte era negacionista, falava, não, tá tudo bem, não vai acontecer, tá tudo certo, calma, isso daí é passageiro, é só uma crise, e daqui a pouco as coisas vão se normalizar. E Ezequiel vai falar um pouco sobre essa parte, e depois vai falar também sobre um outro público, outros tipos de pessoas que virava e falava, não, é o fim. Meu Deus, não tem jeito, não tem solução, Deus não tem controle sobre isso, tá acabado, vai vir a destruição e não tem nada que a gente possa fazer. É só aguardar agora, esperar a morte, esperar isso, enfim. Então, aí vai continuar, né? Por entender que a vida acabou e que todos os seus planos e propósitos agora são inviáveis, o desespero tem esse efeito paralisante. Ele fecha os olhos indiferente a um mundo que perdeu a sua cor. Ezequiel é mestre na arte de lidar com a catástrofe. Gente, esse é um livro que, se não o mais forte, né? A gente achou Jeremias muito forte, mas na minha opinião, às vezes, eu vejo que Ezequiel é um livro ainda mais forte. E aí vai falar que ele se passou, que isso ocorreu durante a invasão de Israel pela Babilônia, ali no século VI a.C. A primeira reação do povo foi negar tudo. Ezequiel percebeu que estava vivendo no meio de um povo desconcertantemente parecido conosco, que obstinado se recusava a enxergar o que estava diante dos próprios olhos, o grupo da negação. Aí existia também o outro povo, que era o grupo do desespero, que a gente leu lá a respeito. Aí vai falar assim, mas Ezequiel enxergou. O povo com quem vivia não conseguia ou não queria enxergar. Ele pôde ver Deus em ação numa época de catástrofe. Deus não deixaria uma calamidade. Algumas pessoas achavam que Deus não deixaria uma calamidade daquelas proporções acontecer com eles. Então, antes disso, eu quero comentar essa parte aqui. Ele pôde ver Deus em ação numa época de catástrofe. A gente, em primeiro lugar, a gente tem que saber que não há uma só folha de uma árvore que caia sem que o Senhor tenha conhecimento. Então, que o Senhor tem conhecimento, e não somente tem conhecimento, como Ele tem propósito e conhece tudo o que está se passando. Então, nada do que está se passando é hora da gente abrir os nossos olhos, como eu falei ontem, e a gente começar a perceber o mundo como ele é e como ele está. A nossa nação em especial, tá? O que está acontecendo? Qual é o meu redor? O que está se passando? E você não precisa enxergar com os olhos dos outros, porque os olhos dos outros vai ter a ideologia dele, vai ter o preconceito dele, enfim, a capacidade de pensamento dele, entendeu? Mas você precisa virar, enxergar com seus olhos e levar até o Senhor. Virar e falar, Deus, eu tô enxergando isso, isso e isso. Corrige as minhas vistas, eu também tô vendo que essa pessoa tá falando isso. É verdade? Não é? E a partir daí, o Senhor vai nos moldando a respeito daquilo que nós precisamos ver. O Senhor está colocando dentro de nós para trazer um conserto, trazer uma resposta, uma restauração. E aí, beleza. E aí vai falar, Ezequiel mostrou a eles que Deus estava agindo na ruína e no entulho, usando soberanamente o desastre para criar um novo povo de Deus.
O povo de Deus emergiu robusto e inteiro daquele século catastrófico, e a razão em grande parte foi por causa da pregação de Ezequiel. Então Ezequiel, Isaías e Jeremias, eles, por mais que eles achassem que nada estava acontecendo, que tipo, quanto mais eles falavam, mais o povo se rebelava, alguma coisa em alguém estava acontecendo, estava em alguém, aquela palavra surgia efeito como uma bomba, e algo emergiu daquilo, e vai falar que aquele povo voltou, sabe, depois de voltar ali para sua época, para sua terra e tudo, voltaram poucos, mas voltaram exatamente os que permaneceram crendo por causa muitas vezes dessas pregações, né? E aí vai dizer assim: Ezequiel deveria ser sacerdote, mas era um trabalho a ser executado no templo, e o templo estava em Jerusalém, a milhares de quilômetros de distância. Ele jamais veria a casa de Deus novamente. Sem casa e sem emprego, ele se deu então uma nova missão: combater a negação e o desespero. Então a gente vai ver que Ezequiel, meu tempo vai acabar, gente. Hoje a gente vai se estender um pouquinho mais, que eu ainda nem comecei a ler o capítulo. Então a gente vai ver no livro de Ezequiel que ele é filho ali de Buzi, que era um sacerdote, e ele deveria também ser um sacerdote, assim como esse ofício passa de pai para filho. Mas ele já estava exilado na Babilônia. O templo que ele deveria ser sacerdote não existia ali. Mas ele carregava aquilo dentro de si. E ele falou: ok, eu não tenho um templo, eu não tenho um emprego, eu não tenho, o que mais? Eu não tenho nem mesmo a minha casa, mas aonde eu estiver eu vou cumprir a vontade de Deus. Eu vou me entregar à missão que o Senhor me concedeu de ser sacerdote. Eu vou ser sacerdote aqui. E o que eu tô vendo aqui é o povo sendo negacionista ou então ficando no desespero. Então eu vou trazer a revelação a respeito do Senhor para que isso para que isso caia, né? Para que as pessoas enxerguem a realidade. Enfim. O que mais que a gente pode falar a respeito? Então, vai falar que o contexto é entre ali 593, 571 a.C., que nessa época Daniel, né, o que a gente vai ver logo em seguida, foi levado como prisioneiro para a Babilônia, cerca de 8 anos antes. Estava terminando os estudos para ingressar na burocracia babilônica quando Ezequiel então chegou. Jeremias já era muito velho, ainda estava em Jerusalém, tentando evitar a catástrofe que ele e Ezequiel sabiam ser inevitáveis. A distante China provavelmente testemunhou o nascimento de Lao Tse nessa época. Esse é o contexto geral. Bom, então, até aqui nós sabemos que Ezequiel, então, foi um sacerdote. Ele foi levado bem antes, né? Antes até do rei Joaquim. A gente vai ver aqui nesse primeiro capítulo, e eu fiquei assim, gente, eu pensei que o primeiro foi Joaquim, né? Se a gente vai ver lá no capítulo 23, 24 de 2 Reis, salvo engano, a gente acha que aquela foi a primeira turma que foi, mas vai dizer que Ezequiel já estava lá bem antes, né? Que Ezequiel, enfim, quando o rei Joaquim chegou. Então ele era filho de sacerdote, um sacerdote ali que foi levado da sua terra natal. Lá ele passa a ministrar e se dedicar aos ensinamentos de Deus. E a gente vai ver que em grande parte aí ele usa até mesmo arte, né? Muitas das vezes ele aparece ali desenhando, enfim, escrevendo algumas coisas. Vamos começar orando e aí a gente parte para a nossa leitura do capítulo de hoje. Como eu disse, meu tempo vai estourar um pouquinho, mas era necessário fazer essa introdução. E vamos que vamos. Partiu. Amém, Deus. Obrigada pelo dia de hoje.
Obrigada por este livro que começamos. Invocamos o Senhor, te pedimos a tua graça, a tua sabedoria e a tua revelação, o espírito de revelação que esteja conosco em cada capítulo deste livro. Em nome de Jesus, Deus, nós sabemos que é um livro forte, mas no nosso tempo, nessa temporada em que estamos vivendo e no nosso país, nós também estamos precisando de pessoas fortes, de pessoas comprometidas, de pessoas com os olhos e a mente aberta para o que está acontecendo. Sabe, Deus, em nome de Jesus, nos dê capacidade de ver aquilo que o Senhor vê e coloque dentro de nós, Deus, aquilo pelo qual o Senhor nos chama para agir e para se mover em relação a isso que o Senhor coloca nas nossas mãos. Oramos e te pedimos e colocamos diante de ti este primeiro capítulo, que o Senhor nos dê entendimento e graça para falar e para ler sobre ele, em nome de Jesus. Amém, gente? Bora! Então, no primeiro capítulo, vai ali do 1 ao 7, vai falar ali sobre as primeiras visões de Ezequiel. Então, capítulo 1, versículo 1 vai dizer: No dia 5 do 4º mês do ano 30, eu, o sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, vivia na Babilônia, na beira do rio Quebar, junto com os judeus que haviam sido levados para lá como prisioneiros. O céu se abriu e eu tive uma visão de Deus. Quando isso aconteceu, fazia 5 anos que o rei Joaquim estava preso. Ali na Babilônia, na beira do rio Quebar, eu ouvi o Senhor falar comigo e senti o seu poder. Esse rio Quebar, gente, foi um lugar onde as pessoas então foram levadas, os israelitas exilados foram colocados ali próximo a esse rio Quebar. E Quebar, no significado original da palavra hebraica, significa longe, né? E aí, mais do que longe do que a sua terra propriamente falando, eles estavam longe de Deus, né? Era uma terra ali, Deus colocou eles, estabeleceu eles numa terra onde ele queria falar que eles estavam longe de Deus. Então vai dizer assim: olhei e vi uma tempestade que vinha do norte. Raios saíam de uma nuvem enorme. Em volta da nuvem, o céu estava em fogo, e no meio do fogo havia uma coisa que brilhava como bronze. No meio da tempestade, vi o que me pareciam 4 animais. A sua forma era de gente, porém, cada um tinha 4 caras e 4 asas. E então Ezequiel, gente, a primeira coisa que acontece ali com ele, né? A primeira coisa não, que ele já estava lá há mais tempo, mas de repente, antes dele ser chamado para algo extremamente forte e poderoso que ele iria começar a construir a partir dali, ele tem uma visão. E se a gente for ver, é uma visão muito parecida da que João teve em Apocalipse. Então o Senhor, ele está sempre mostrando, sabe? Sempre fora desse tempo. Deus ele está em todos os tempos, né? É o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então a mesma visão que João receberia, a mesma assim em termos, né? Receberia lá em Apocalipse, lá na frente, lá no Novo Testamento, vários anos depois, é essa visão que o Senhor receberia, que Ezequiel estava recebendo ali, tantos anos antes de Cristo até mesmo. Então, vai dizer assim: as pernas deles eram retas e tinham cascos que eram parecidos com cascos de touro e que brilhavam como bronze polido. Além das 4 caras e das 4 asas, cada um tinha 4 mãos de gente, uma debaixo de cada asa. 2 asas de cada animal estavam abertas com as pontas tocando uma na outra. Assim os animais formavam um quadrado e andavam em grupos sem virar o corpo. Cada animal tinha 4 caras diferentes. Na frente a cara era de gente, do lado direito era de leão, do lado esquerdo era de boi e atrás a cara era de águia. 2 asas de cada animal se abriam para cima e tocavam as pontas das asas dos animais que estavam ao seu lado. E com as outras 2 asas eles cobriam o corpo.
Cada animal podia olhar para as 4 direções e por isso o grupo ia aonde queria sem precisar se virar. Entre os animais havia uma coisa que parecia uma tocha acesa e que estava sempre em movimento. O fogo aumentava e do fogo saíam relâmpagos, e os animais corriam para cá e para lá como relâmpagos. Quando eu estava olhando para os 4 animais, vi 4 rodas no chão, uma ao lado de cada um deles. As 4 rodas eram iguais e brilhavam como pedras preciosas. Dentro de cada roda havia outra roda atravessada. E assim, sem virar, as rodas podiam rodar em qualquer direção. Os aros das rodas eram cobertos de olhos. Quando os animais andavam, as rodas rodavam ao lado deles. Quando os animais subiam da terra, as rodas também subiam. Os animais iam aonde queriam e as rodas faziam o que os animais faziam, porque os animais as controlavam. Assim, toda vez que os animais andavam ou paravam ou subiam do chão, as rodas faziam o mesmo. Acima das cabeças dos animais havia uma coisa que parecia uma cobertura curva feita de cristal brilhante. Debaixo da cobertura, cada animal abria 2 asas na direção das asas do outro, que estava ao seu lado, e cobria o corpo com as outras 2 asas. Eu ouvi o barulho das suas asas quando voavam. Era como o rugido do mar, como o barulho de um grande exército, como a voz do Deus Todo-Poderoso. Quando paravam de voar, abaixavam as asas, mas ainda se ouvia um som que vinha de cima da cobertura que estava sobre as cabeças deles. Acima da cobertura, curva, uma coisa parecida com um trono feito de safira. Nele estava sentado alguém que parecia um homem e que brilhava como se fosse bronze no meio do fogo. Todo ele brilhava com o mesmo clarão de fogo, e a sua luz tinha todas as cores do arco-íris nas nuvens. Esta era a luz brilhante que mostra a presença da glória do Senhor. Uau! É isso, gente. Deixa eu me despedir aqui de vocês, porque já passa muito tempo do nosso tempo. Mas a gente não podia dar essa introdução específica ali para a gente saber o que a gente vai tratar no livro de Ezequiel. Então, esse primeiro capítulo foi ali da visão que ele precisava ter antes de começar, né, qualquer coisa, eu acredito, enfim. Mas isso a gente vai falar mais pra frente. Deixa eu ir embora. Beijo, bom dia, mãe. Seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui. Tchau, tchau, gente.